com a palavra, a irmã Aila, que vai nos ajudar a refletir mais essa palavra hoje à noite. Quero começar agradecendo a presença de vocês que foram fiéis durante essa semana. Agradecer a quem trabalha nos bastidores, como as noviças, a postulante, a coordenação da irmã Rita Albuquerque, o padre Fabrício, que faz parte da equipe de animação bíblica, que também deu formações aqui. E também agradecer Dom Jacinto, arcebispo de Teresina, que está viajando, está em assembleia, né, do episcopado. Não pôde estar presente fisicamente aqui. Ele é o grande incentivador, foi o idealizador das semanas bíblicas, é o grande incentivador, criou essa equipe arquidiocesana, né, com a Nova Jerusalém e o padre Fabrício. Né. Então, no início era um número maior. Como sempre, o serviço de Deus começa com muita gente, e aí, no meio da estrada, a gente vai olhando pelo retrovisor e vendo gente lá atrás, e a gente vai seguindo. É assim que acontece quando a gente é fiel, não é? A gente vai seguindo em frente, ninguém pode ficar olhando para quem vai ficando pelo caminho. Cada um sabe o que faz da própria vida, não é? Quando você se sentir questionado por que as pessoas desistem, pare de olhar para quem desiste e siga o seu caminho. Né? E assim nós chegamos aqui nessa 9ª Semana Bíblica, com fé em Deus. No próximo ano teremos a 10ª Semana Bíblica. Né? Não houve pandemia que nos impedisse, porque a gente fez online, né? A gente fez como foi possível, sempre as Semanas Bíblicas. No auge da pandemia, foi só gravação mesmo, só a pessoa que estava falando e quem estava gravando, não é? E ficou por isso mesmo. Foi a única vez que eu não participei, porque eu não podia viajar por causa da pandemia. E eu estava morando em Fortaleza. Nas outras todas, desde a primeira, eu estou aqui. Mesmo vindo de outro estado, eu nunca deixei de estar presente. Então é isso, são esforços conosco. Quero saudar o pessoal que está na internet, principalmente quem que está fora do Piauí, fora do Brasil também. Tem gente fora do Brasil que está assistindo. Assiste depois por causa do fuso horário, né? Que o horário não bate. Mas eu quero agradecer essas pessoas também, e as que verão no futuro. Não é? Agora, dizer para os teresinenses que não é porque está sendo transmitido que é motivo de não vir para cá. Porque não se compara você assistir uma coisa pela internet e você estar presencialmente. A vibração é outra, não é? Como o pessoal gosta de dizer. Então, estamos aqui para finalizar e hoje vamos corrigir a imagem de Deus, que se pegarmos o livro de Josué ao pé da letra, nós teremos a impressão de que Deus é um Deus vingativo, sanguinário, exige a morte das pessoas, né? Manda matar as pessoas, diz que não é para sobrar um sequer. Então, a gente tem que corrigir essa imagem. Tá? Será que é Deus que é violento ou é o mundo? O mundo é brutal. Não é? Então, vamos libertar a imagem de Deus e deixar que fiquemos com a imagem correta de Deus. Né? Para isso, precisamos aprender a interpretar bem o livro de Josué. Então, vamos lá. Vamos aprender essa palavrinha em hebraico, heren. Está no livrinho o tempo todo, está sendo dito aqui nas palestras. Por quê? Porque não tem tradução para o português. Eu não gosto quando as pessoas fingem que uma palavra tem tradução quando não tem.
Nós, em português, temos a palavra saudade. Só existe a palavra saudade em português. Não existe nenhum outro idioma na face da terra, só em português. Então, quando a pessoa quer dizer que está com saudade de alguém e ela tem outro idioma, ela vai dizer assim: eu senti falta de você. Sua presença vinha constantemente à minha mente. Sua imagem estava constantemente na minha memória. Mas ela não diz saudade, porque saudade só se diz em português. Assim como a palavra manancial é uma palavra espanhola, não tem tradução. Quando eu disser manancial, estou falando espanhol, que são as nascentes das águas, não é? Tá bom? Então, tem idiomas que tem palavra que só existe no idioma. E Heren é uma palavra hebraica que não tem tradução. E é uma palavra pequena para dizer uma coisa gigantesca e uma coisa terrível, que é o fato de que numa guerra, no final de uma guerra, as pessoas são totalmente eliminadas. Não pode ficar nenhuma pessoa. O Heren ainda é praticado? Por alguns grupos extremistas do Oriente. É praticado. Por isso que eles se sentem à vontade para soltar uma bomba que mata as pessoas civis, por exemplo, em um metrô, num prédio público. Não, eles não odeiam aquelas pessoas, não querem mal aquelas pessoas, não têm raiva daquelas pessoas, nem sequer conhecem aquelas pessoas. Mas é porque numa guerra, eles dizem, numa guerra pessoas morrem. Então, elas estavam lá e morreram. Se morreram, é porque estavam lá. Se Deus quisesse protegê-las, teria feito alguma coisa para não estarem lá. Então, colocam bomba no avião, colocam nos metrôs, nos prédios públicos. E não tem nenhuma crise de consciência por isso. São perdas de guerra. Entende? Mesmo que a pessoa não tenha nada a ver com a tal da guerra. Nada. Então, isso quer dizer Heren, quer dizer que um extermínio de pessoas numa guerra, que se não morre durante a guerra, tem que ser morta depois, porque fazem parte daqueles que deveriam morrer. Se por acaso não morreu, morre agora. Não é? Então, se na guerra, você estava numa guerra e não levou nenhuma bala e ficou vivo, eles te degolam. Porque você tinha que estar morto. Os outros morreram, por que você está vivo? É isso que é Heren. E aí o livro de Josué vai dizer que Deus ordenou e exigiu Heren. Será? Será que Deus mudou? Será que Deus já foi malvado no passado, no Antigo Testamento? E aí depois ficou bonzinho? Deus se converteu o coração dele? É isso que nós temos que saber, não é? O que se quer dizer com isso? Então, nós temos aqui os preparativos. Primeiro preparativo é a manifestação do anjo chefe do exército do Senhor. Então, lá no início, antes da tomada de Jericó, não é? Que a tomada de Jericó vai acontecer aí no capítulo 6, já no capítulo 5, já no final do capítulo 5, aparece esse anjo, chefe do exército. De início, não é dito que é um anjo, isso somos nós que dissemos, né? É um soldado com uma espada. E Josué vê aquele desconhecido e diz: você é dos nossos ou você é um soldado inimigo? Ele disse: nem uma coisa nem outra. Eu sou o chefe do exército celeste. Então, por que antes da tomada de Jericó, que acontece no início do capítulo 6, tem que aparecer esse anjo?
Será que esse anjo apareceu mesmo? O que significa isso? Porque os textos bíblicos não são para a gente contar história. Texto bíblico é para eu perguntar o que isso significa, o que Deus está querendo me dizer com esse texto. Então, o texto diz aqui no capítulo 5 que apareceu um anjo, o chefe do exército, e que Josué tem que tirar as sandálias, que a terra é santa. Deus está por perto, a presença de Deus está ali. Primeira coisa que esse texto quer dizer é que é uma batalha celestial, que Deus está envolvido nas lutas do povo. Deus está envolvido nas nossas lutas. Nós hoje estamos no 5º encontro, que para quem tem um livrinho está na página 35. Então, a primeira coisa é essa. Se eu vou travar uma batalha, se eu estou numa luta, se eu estou querendo muito uma coisa e tem um bloqueio, tem uma coisa tentando impedir, eu tenho que saber que Deus está envolvido nisso, que Deus está comigo. Que essa minha luta não é só minha, é uma luta de Deus também. Primeira coisa é isso. Pensar, a coisa está difícil, é uma luta, mas Deus está comigo. Quanto mais difícil, mais Deus está comigo. Tá bom? Não consegui o que esperava conseguir. Não quer dizer que Deus não estivesse comigo. A prova que Deus estava comigo é que mesmo eu posso não ter conseguido, mas eu sobrevivi, eu estou inteira, minha fé está firme, minha esperança está firme. Nem sempre conseguimos. Nem sempre. Não quer dizer que Deus não tenha lutado do nosso lado. Quer dizer que o que nós conseguimos, nós ainda não estamos vendo. Não foi bem o que nós esperávamos, mas outras coisas nos foram dadas. Primeira coisa é isso, é uma batalha espiritual, uma batalha celestial. Deus está próximo nas nossas lutas. E nós devemos tirar as sandálias. Tirar as sandálias significa, antes de tudo, despojamento, desarmamento. Enfrentar as coisas com sinceridade, com a verdade, sem agressividade. Lutar na paz. Lutar do jeito que Deus luta, com paz. Não é agredindo, não é destruindo. É sendo firme. Nós também não podemos nos encolher e deixar que batam. Que o mal nos bata, e a gente só se encolhendo. A gente tem que lutar. Lutar. E a maior luta que a gente trava, e nossa maior arma, é a não violência. Gandhi não era cristão. A Inglaterra dominava a Índia, que era o país de Gandhi. Gandhi foi estudar na Inglaterra. E lá ele ouviu falar de Jesus e do Evangelho. E ele ficou tão encantado que ele só não se tornou cristão por causa do mau testemunho dos cristãos. Ele dizia, de Jesus eu gosto, dos amigos de Jesus não, porque fazem mal ao meu país. Então Gandhi resolveu lutar e venceu. Venceu morrendo, mas venceu. Hoje a Inglaterra não oprime a Índia. Ninguém oprime a Índia. Não é? Mas ele o que fazia? Jejum. Não usava roupas que o Ocidente
costura, usava roupa que ele mesmo fiava, tecia. Não comia nenhuma comida que fosse inglesa. Não bebia nada que fosse inglesa. E dizia para todo mundo para fazer o mesmo. E não fazia mal a ninguém. E rezava sempre. Ele sozinho conseguiu. Por resto, ele era tão perigoso, porque ele vivia na paz, e ele só fazia o bem, ele se tornou uma pessoa tão perigosa, que era mais perigosa do que um exército inteiro. Não dizem isso de Maria? Que é terrível mais do que um exército em ordem de batalha? É porque é o amor que é a arma mais forte que existe na face da terra. Ele se tornou tão perigoso que ele foi assassinado. Mas quando a pessoa se torna Marte, ela se torna uma força muito maior do que antes de ser Marte. Aí pronto, foi que Gandhi se tornou grande. E era uma pessoa que nem tinha a Bíblia, que nem tinha a fé cristã, mas sabia o jeito certo de lutar. Ele era da não violência, ele era da paz, mas ele não era passivo, ele não ficou sem lutar, ele lutava de outro jeito, com as armas da paz e do amor, e não com as armas da violência e do ódio e do rancor. Então, é uma batalha. Temos que lutar, temos que ser fortes, ser corajosos. Desde o início de Josué, a ordem é: seja forte e corajoso. Não se afaste do livro da lei. Seja firme, seja forte, seja corajoso. Não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Ande corretamente. Então, é um livro de guerra. O livro de Josué é um livro de luta. Mas é preciso que saibamos ler para que ele possa nos ajudar na nossa luta. Se a nossa luta for de ódio, esse livro aqui, inspirado, não vai nos ajudar. E se nós desistirmos de lutar, então esse livro também não vai nos inspirar. A batalha é espiritual, mas ela também é uma batalha dessa realidade aqui. Sempre foi dito que a batalha era uma batalha de Deus, mas também sempre foi dito que era aqui. É dessa realidade também. Porque tem gente que acha que porque a gente está lutando, a gente luta só contra demônio, contra as forças do mal. Ou como diria Paulo, com os seres espirituais que estão espalhados pelos ares. Não é só isso, não. É também, mas não é só não. Nós lutamos contra pessoas de carne e osso. Pessoas que nos querem mal, que nos fazem mal. E não é para a gente deixar elas fazerem mal a gente, não. Não é para deixar elas nos humilharem, fazerem mal a nós, não. É para lutar. Mas é com a não violência. É para lutar na oração, no perdão cotidiano, na intercessão e na dignidade. Fazer assim um pouquinho não atrapalha ninguém. Ficar assim o tempo todo não faz Deus nos ajudar. As orações dos judeus são todas olhando para cima. Isso era um problema tão sério que uma mulher encurvada não podia orar. E Jesus a curou para que ela pudesse orar. São todas olhando para cima. Por causa da dignidade. A gente se coloca diante de Deus humildemente olhando para o alto, levantando a nossa face.
Quem vive com a cara para baixo não consegue ver Deus. Tá certo? Vamos pensar nisso. Não vamos entender errado a palavra de Jesus. Jesus disse para a gente não revidar se nos derem um tapa. Não dê um tapa na cara da pessoa. É isso que significa dar outra face. Não dê um tapa lá, na outra. Você vence com uma arma muito mais poderosa. Mas não deixe ela lhe massacrar, não. E saiba discernir. Porque tem hora de ir para a cruz e tem hora de expulsar os vendilhões do templo. Saiba discernir. Não troque as coisas. Não vá querer expulsar os vendilhões do templo na hora de ir para a cruz. E não vá querer ir para a cruz na hora de expulsar os vendilhões do templo. Muito bem. Então, ele tem que se despojar da sua arrogância, não é? De tudo que constitui o ser humano, do orgulho, de tudo, para poder estar diante de Deus. E aí ele se prostra, não é? Tira as sandálias e se prostra e adora. Adora a Deus. Não é? E escuta toda a orientação que é dada e age tal e qual foi orientado. Que coisa boa é quando a gente vai para um momento de oração e diz assim para Deus: eu só saio daqui com alguma ideia, com alguma palavra que me ajude a saber o que fazer diante dessa situação. Senão eu fico aqui. Eu fico aqui, quer dizer, eu fico na tua presença, mesmo que eu vá varrer a casa, eu fico na tua presença. Mesmo que eu vá ter que fazer a comida, eu fico na tua presença. Mesmo que eu tenha que dar aula, eu vou estar na tua presença. Porque eu só vou sair da tua presença, só vou me desconcentrar, parar de enfocar a tua presença, quando eu tiver pelo menos uma luz para saber como agir. Então, Josué foi e fez segundo Deus tinha dito. E teve então a destruição de Jericó, que foi aí, pela primeira vez, a destruição de Jericó, das muralhas, está no início do capítulo 6. A tomada de Jericó está no capítulo 6, versículo 20. Não é? Quando a muralha cai, então eles passam todo mundo a fio da espada. Quer dizer, não sobra ninguém. É o herem. Ninguém pode ficar vivo no exército que perdeu. Todos têm que morrer. Será que foi assim? Será que eu pego isso ao pé da letra? Não é? Foi isso mesmo? Tem que ver. Como interpretar isso? Os pais da igreja interpretaram que quando a gente luta contra o mal, não pode sobrar nenhum vestígio do mal. O mal inteiro tem que ser eliminado. Porque se sobrar um só vestígio do mal, ele se impõe de novo. Eu tenho uma amiga que é engraçada, mora em Fortaleza. Ela luta contra o problema do orgulho dela. Luta muito. E diz assim, o orgulho, o ego, é tão forte que eu mato o danado, mato. Ele diz, pronto, agora está morto. Aí eu mando celebrar a missa de 7º dia para ele, porque eu estou com certeza que ele morreu mesmo, meu orgulho está morto. E lá, quando eu chego para celebrar a missa de 7º dia, a primeira pessoa que eu vejo é ele dizendo assim, olá, tudo bem? Aí eu disse, não é possível, já está aqui de novo, vive. Então, é difícil, a luta maior é quando a gente luta com o que a gente tem dentro da gente, né? Com os inimigos que estão dentro da gente.
Quando eu era criança e fazia a catequese, eu aprendi que existem 3 inimigos. É uma pena que os outros 2 tenham desaparecido da face da terra. Porque a minha catequista chamava Dona Regina. E ela era jovem, a gente chamava de dona, mas ela tinha acho que uns 22 anos por aí. Mas todos nós chamávamos de Dona Regina. E ela foi ser irmã, foi ser freira. Carmelita. E então, ela dizia, nós temos 3 inimigos. Conforme a doutrina, nós temos 3 inimigos. O demônio, o mundo e eu mesmo. Aí agora todo mundo só fala no demônio. Ninguém diz mais que seu maior inimigo é você mesmo. E nem que essa mentalidade do mundo egoísta é também inimigo. Agora só o demônio ficou no auge. E ele adora, porque quanto mais se fala nele, melhor ainda. E eu acredito muito numa coisa que Santo Agostinho diz. Por que eu acredito nisso que Santo Agostinho diz? Porque ele foi um homem que, durante muito tempo da vida dele, ele viveu com orgulho acima de tudo. E fazendo muita coisa errada. E ele dizia assim, sabe por que eu fazia tanta coisa errada? Porque o demônio é lindo. É um príncipe. Se ele tivesse se mostrado com a cara que ele tem, eu teria corrido dele. Mas durante mais de 30 anos, eu fui o melhor amigo dele, porque ele era lindo. E tudo que ele me propunha era maravilhoso. Nunca me propôs nenhuma coisa que fosse me fazer entristecido. Sempre era muita diversão. Era muito bom. Aí hoje em dia tudo é o demônio, como se ele fosse a coisa pior que tem. Cuidado. Né? Ele age na pessoa que você mais ama, até mesmo em você. Quando eu quis ir para a vida religiosa, as pessoas que mais eu quero bem foi que disseram, não vá, não vá. Foi a minha maior tentação, foi dentro de casa. Não vá, não vá. Não vá, se você for eu vou morrer, se você for eu adoeço, se você for eu vou morrer. Não faça isso comigo. Não é? E as pessoas, os irmãos dizendo, não, você não vai ter coragem de fazer isso não, né? Não, porque aí você vai matar a pessoa. Você vai matar de desgosto. Morreu nada. Quando eu passei 3 meses, disse que vim em casa, disse, já voltou? Eu disse, vim só de férias. Fui de nada. Passei 1 mês em casa, fui, arrumando minhas coisas. Para onde vai? Voltar para a minha comunidade. Como assim? Aí começa tudo de novo. Aí eu falei para a minha mestra, irmã, eu quero passar 1 ano sem ir, porque eu tinha direito de ir com 6 meses, né, quando era postulante. Aí ela disse, por quê? É o contrário, todo mundo pede para ir antes, porque é muito estressante. É muito estressante. Esse negócio, eu vou morrer, você sair para uma rodoviária e uma ambulância sair da sua casa. Eu estou cansada disso. Então, eu fiquei 1 ano. Quando eu passei 3 meses que eu vim, porque eu estou contando isso para vocês saberem que a luta é o que a gente não pensa que é luta. Quando eu cheguei, eu sou a mais velha, eu fazia tudo em casa, tudo. Trabalhava, pagava a conta, fazia tudo. Primeira coisa que disseram é que iam passar necessidade. Nunca passaram. A outra coisa foi que, quando eu cheguei com 3 meses, o pagamento das prestações estavam lá esperando. Ninguém foi pagar. Eu falei, bom, não moro mais aqui. Não é? Mas é difícil a gente se impor quando é a pessoa que a gente ama que está envolvida na situação. É uma luta, é uma luta. Querer fazer a vontade de Deus, assim, fazer tudo direitinho, do jeito que Ele manda, é uma luta. Primeiro é uma luta com a gente, depois é uma luta com quem a gente quer bem, depois é uma luta com quem detesta a gente. Né?
Então, é luta sempre, é luta para todo lado. Então, essas muralhas têm que cair. E esses vestígios do mal, não é para ficar nenhum vivo, para acabar com tudo. Não deixa um sobrevivente. Se você tiver pena um pouquinho assim do seu orgulho, tiver uma peninha bem pequenininha da sua arrogância, daqui a alguns dias, ela vai estar ali com força total. Consegue mais força ainda. Por que eu estou falando em orgulho e arrogância? Porque é o meu problema. Quem convive comigo sabe. Se eu tivesse outro problema, eu estaria falando em outro problema. Né? É isso. Se deixar um vivo, de novo, se agiganta e cria asas. Aí que fica mais difícil de matar. Então, vamos saber disso. Nós temos algumas coisas em nós que não são agradáveis, nem para nós e nem para Deus. E a gente tem que lutar com essas coisas também. É luta com a gente, é luta em relação a quem a gente quer bem, é luta em relação a quem não nos quer bem. É muita luta. Mas Deus está em todas essas lutas. Então, a ordem de Deus é a destruição total dos adversários. Mas temos que atualizar isso. Primeiro, saber que é óbvio que Deus não mandou matar todo mundo daquelas cidades. E depois tem mais uma coisa. Essa morte não aconteceu. Ele diz que a morte aconteceu, depois em seguida diz que não. É um jeito de falar da guerra. Então, as pessoas sempre, quando vão contar uma vitória, elas exageram. Veja só as campanhas políticas que tem aí. Tem 4 gatos pingados, diz assim, tinha 4.000 pessoas. Se tiver 8 gatos pingados, tem 8.000 pessoas. Agora, se tiver 4.000 pessoas, ficam 4 milhões de pessoas. Né? Sempre. Então, morreu muita gente, todos morreram, não sobrou nenhum. É o exagero. Não é? Muito bem. Então, o Herem é isso, essa destruição total. Mas nós vamos tirar para nós, sendo as nossas lutas do dia a dia. Luta de quem trabalha, luta de gente que quer um emprego, luta de gente que quer se manter no emprego, que quem tem emprego está com medo de perder o emprego. É luta para sustentar a família. É luta porque os filhos estão tomando outro rumo, um rumo diferente. É luta, muita luta. Né? Então, é isso. Vamos lá. Então, continuando. Para entender esse elemento cultural, esse negócio do Herem, essa destruição total, é uma coisa da cultura da época, não é? Então, para a gente entender isso, a gente tem que saber que toda guerra naquela época era tida como uma guerra santa, uma guerra entre divindades, uma guerra entre deuses. Tudo, e também outra coisa que a gente tem que saber é que tudo e todos em uma área específica ficam separados para o Deus ou deuses vencedores. Então, tem o campo de batalha. Não é? Aí aquele povo vencedor vai dizer, sobrou gente? Não, o nosso Deus venceu o Deus deles. Achava que quando tinha uma guerra na terra, tinha uma guerra no céu entre os deuses. Então, nosso Deus venceu os deuses dele. Então, não pode ficar nenhum vivo. Pertence ao nosso Deus. Ora, na antiguidade, quando as pessoas iam para uma guerra, os nobres levavam suas armaduras de ouro, enquanto os mais pobres tinham um escudo de bronze, os nobres tinham um escudo de prata ou de ouro. Enquanto os mais pobres tinham um capacete, uma couraça, que às vezes era até de couro de animal, um couro mais endurecido. Não é? Os nobres tinham capacete de prata, capacete de ouro.
Então, cada pessoa que matava um nobre numa guerra, ele pegava aquilo ali para si. Então, eu lutei corpo a corpo com um nobre e eu venci, tudo que for dele é meu. A espada dele passa a ser minha, a armadura dele passa a ser meu, tudo passa a ser meu. Então, tinha povos que faziam guerra por causa dos bens materiais. Esses bens de quem é vencido se chama despojos. Os despojos. Então, eles invadiam o acampamento de quem perdeu a guerra e pegavam tudo que estava lá. Pegavam alimentos, né? Pegavam qualquer coisa de valor, de metal valioso. Pegava a... Sim? A Cã pegou ouro, pegou uma capa bonita. Mas, quer dizer, ele matou algum nobre, não é? Pegou prata, pegou ouro, pegou uma capa maravilhosa que ele, né? Então, ele guerreou contra um nobre e ficou com o que era. Isso se chama despojos, né, de guerra. Então, para essa mentalidade, quem vence fica com o que é do outro. Agora, se a guerra acontece também no céu, entre as divindades, o que é que a divindade quer do outro? A vida. Então, tem que matá-los para que a vida deles vá para aquela divindade. Aí eles acreditavam que aquela vida ia ser, lá no céu, ia ser escravo daquela divindade. E as divindades precisavam de escravo. É uma mentalidade da época. A gente tem que entender. Não é? Então, eles eram separados para ser dada a vida deles aos deuses que venceram. Então, as pessoas, a vida das pessoas são como os despojos da guerra. Não é? E esses despojos, no caso do povo de Israel, não é para ficar com os soldados. Se tiver ouro e prata, é para ir para o tesouro do santuário, pertence a Deus. Por quê? Porque Deus é que é o chefe da guerra. Deus é que é o chefe do exército. Então, vai para o santuário. E o Acã ficou para ele. Aí, o que vai ser? O Acã ficou com uma coisa que pertence a Deus. E Deus fica chateado. Vai dizer que Deus ficou chateado. Eu posso pegar isso ao pé da letra? Não. Não posso pegar isso ao pé da letra. Mas eu tenho que interpretar. Então, no meu caso, Aíla, o que é que eu dei para Deus? Eu dei a minha vida a Ele. Eu me coloquei a serviço dEle. Se eu pegar a minha vida de volta, eu estou roubando uma coisa de Deus. E como é que eu pego a minha vida de volta? É indo embora da comunidade e sendo leiga? Não. Eu pego minha vida de volta quando eu passo a decidir a minha vida. Eu sou quem decido. Se eu dei a minha vida para Deus, não é para ficar eu decidindo a minha vida. Se fosse para eu decidir a minha vida em tudo que eu vou fazer, eu teria ficado na casa dos meus pais e ia viver do jeito que eu quisesse. Agora eu tenho que seguir as orientações divinas, e às vezes essas orientações elas vêm através das autoridades da comunidade. Elas vêm da Constituição da nossa comunidade, que diz como é que a gente tem que viver. Entenderam aí? Pessoal que fez votos recentemente, e quem também está preparando para fazer votos. O nosso fundador, chamava rapina no Holocausto. A rapina no Holocausto, quando a gente começa a fazer do nosso jeito. Porque o Holocausto mata um animal e colocam sobre o altar. E antes de colocar o fogo para queimar todo o animal, às vezes, que o Holocausto tem que ser queimado o animal inteiro. A vida toda dele é dada para Deus. Então, Deus dizia que nós somos como um holocausto, porque nós demos nossa vida inteira, todas as dimensões. É diferente da família, que dá a vida, mas não em todas as suas dimensões, porque, afinal de contas, tem a família para cuidar. Não é? Então, às vezes, o sacerdote podia fazer um furto no holocausto. Pegava e tirava uma parte da carne que ninguém via. Aí ele fazia uma rapina. Ele chamava de rapina porque é isso que o gavião faz. Numa carne que você põe
o pessoal da minha avó, por exemplo, fazia carne de sol, né? A carne vai secar, colocava lá, vinha um gavião e levava embora o pedaço de carne. Fez rapina, né? Um roubo. Então ele dizia assim: a gente coloca a vida da gente no altar, no holocausto, a gente coloca no altar mesmo, inclusive nossos votos a gente assina sobre o altar, não é? Vai lá e assina o papel e fica lá embaixo da âmbula e do cálice, e nossa vida é consagrada junto com o pão e o vinho, é colocado no altar mesmo. Aí, quando sai apenas discerniu, foi honesto e discerniu que é melhor eu sair. Não é a mesma coisa que rapina no holocausto. A rapina no holocausto é quando você finge que doou e você pegou. Aí é que é o roubo do holocausto, né? Então, o que Acã faz é pegar as coisas de Deus, é roubar a Deus. E aí a gente também tem que saber se a gente não está roubando a Deus. E eu dei um exemplo aqui de irmã, mas existe também em todo mundo. Você é um bom cristão, vai à missa sempre, tal. Aí, de repente, você dá um jeitinho brasileiro e comete uma desonestidade. Não dá certo. Não dá certo, não é? Certo? Então, dá um jeitinho e aí foi desonesto. Já pegou uma coisa que era de Deus. Com quem foi a batalha? Não é? Foi com os cananeus que moravam em Jericó. Foi contra o rei da cidade-estado. Não. Se eu pego ao pé da letra, tinha ruína, a ruína caiu e tinha gente na cidade, era gente e teve a guerra. Se eu não pego ao pé da letra, só tinha ruínas, as pessoas não guerrearam, as pessoas fizeram um pacto de amizade, não é? E não houve guerra. A guerra foi de outro tipo, foi desse tipo que eu estou dizendo aqui. Aí que perderam a guerra. Quem perdeu foi Israel, porque aí eles foram adorar os deuses dos cananeus e aí não adoraram o Deus verdadeiro, não é? Então aí eles é que acabam perdendo, porque eles voltam atrás naquilo que eles tinham prometido, que é exatamente isso que eu estou dizendo. Voltar atrás ao que tinham, porque o mais sério para a Bíblia, no Antigo Testamento, não é tanto a idolatria. A idolatria é grave, mas quando a idolatria é praticada por alguém que nunca ouviu falar do Deus de Israel, ela não é grave. Quem vai trabalhar isso muito bem é o livro da sabedoria. Teve um ano atrasado, o livro bíblico foi o livro da sabedoria. Nós não estudamos aqui na Arquidiocese de Teresina, nós estudamos outro livro. Aí nem lembro mais qual foi. No ano passado foram os Salmos, no ano atrasado foi Jó. Não é? Então, mas o mundo todo, quer dizer, o Brasil todo estava vendo sabedoria. Lá no livro da sabedoria, aí no livro da sabedoria que diz que quem adora os deuses, mas nunca ouviu falar do Deus de Israel, não pode ser considerado culpado. Depois, quem adora os astros, adora a lua, o sol, as estrelas, não é uma coisa tão grave, porque se encantaram pela criação e aí acharam que a criatura era o Criador. O mais grave é quem, sabe o quê? Quem diz que adora a Deus, mas é um pé cá e um pé lá. É um pé, eu adoro a Deus, e outro pé, eu adoro outras coisas. Né? Esse aí é o que é o mais grave. Né? Isso aí é que é muito mais sério. Bom, então, se eles achavam que todos tinham que ser eliminados.
Então, essa guerra, que no sentido histórico não aconteceu, ela é narrada igual eles veem as guerras acontecerem. Então, eles verem várias guerras acontecerem, baseado nessas guerras. Tem mais uma coisa. As guerras no tempo de Josué não aconteceram, mas no tempo do autor que está escrevendo aconteceu, só que quem perdeu foi eles. Então, lembra que o autor está no exílio, os autores estão no exílio. Eles perderam a guerra para a Babilônia. Eles sabem como é uma guerra. E eles sabem que manda eliminar tudo. Eles sabem que os deuses guerreiam, eles sabem dessas coisas. É da época do autor. O autor vive muitos séculos depois de Josué. Muitos séculos. E ele pesquisa, ele tem um tal do livro do justo, que ele cita aqui. Como está escrito no livro do justo. Que livro do justo é esse? Não ficou na história, né? Desapareceu aí no tempo. Virou poeira no tempo. Então, ele tem as histórias do povo, tem essa tal desse livro do justo, tem o livro da lei, que é o Código da Aliança. Ele pesquisa também. E tem um momento que ele viveu, que ele acabou de viver uma guerra, de perder uma guerra, ele sabe como é uma guerra. E tem mais, o cerco que ele diz que fizeram a Jericó, na realidade foi um cerco a Jerusalém. Foi a cidade de Jerusalém que foi cercada na época do autor. E foi cercada e foi botada abaixo, pelos babilônios. Aí de fato aconteceu. E foi com o povo dele, e o povo dele que perdeu. Quem ficou dentro de uma cidade cercada não foi o povo de Jericó, foi o povo de Jerusalém. Quem teve uma muralha derrubada não foi o povo de Jericó, foi o povo de Jerusalém. Quem teve o ouro e a prata levada foi o ouro e a prata do templo de Jerusalém que foram levados para a Babilônia. Isso vai ser narrado em vários textos bíblicos, esses utensílios de ouro e de prata do templo lá na Babilônia. Então, eles também não conseguiram fugir. E Deus diz assim, que ninguém foge dele. Deus diz no livro de Josué, ninguém foge de mim. Se alguém fugir de mim e se esconder, eu mando as abelhas, eu mando as vespas irem lá. Se a pessoa... que acontecia o seguinte, às vezes as pessoas fugindo dos exércitos da guerra, elas entravam nas cavernas. Lá em Israel tem muitas grutas. Entravam nas grutas. Mas entravam lá nas grutas e chegavam lá, tinha abelha, tinha vespa nas grutas. E aí a pessoa tinha que sair correndo, porque as vespas começavam. E aí, quando saía correndo, estava o exército lá fora e pegava. Então, quando a gente quer fazer uma coisa e faz um erro, e o erro está bem escondido, um dia ele aparece. Deus manda umas abelhazinhas para fazer a pessoa correr da caverna e aparece. Certo? Então, Jesus disse que não há nada escondido que um dia não venha à luz. Então, é isso. Nada pode impedir Deus. O Salmo 138 vai dizer, não é, quem que pode se esconder de Deus? Não dá. Nem se for para o mais alto, Deus está lá. Se for lá no fundo do mar, Deus está. Ninguém consegue se esconder da presença de Deus. Bom. Então, quando as muralhas de Jericó caem, os israelitas praticam herem, isto é, destroem tudo e todos naquele perímetro, de acordo com as ordens de Deus. As únicas exceções que o livro de Josué vai dizer que ficaram é a Raabe, né? e os Gabaonitas. Né? Isso entre as pessoas. E as coisas vão ser o ouro e a prata, e o bronze e o ferro, que não são queimados, mas levados para o santuário. Então, é muito difícil para nós imaginar Deus dando esse tipo de ordem, não é? Dando tal ordem para que não sobre ninguém, que todos sejam mortos. É muito difícil. Então, é uma coisa da época dos autores. Eles acham que é assim que Deus age. Não é? E é assim que eles querem orientar as gerações futuras para agir dessa forma.
Só que nós temos que tirar isso como interpretar. Temos que interpretar isso. Que Deus nos ordena que nenhum mal, a gente não deixe nenhum resquício do mal que a gente está combatendo dentro de nós. E que vença mesmo. E a gente vence o mal, principalmente clareando as trevas com a luz da verdade. Saindo das cavernas e mostrando quem somos nós, para nós mesmos. Então, uma das formas da gente enfrentar a verdade sobre nós mesmos é no sacramento da reconciliação. Preparar uma boa confissão, sabe? Não é uma confissão daquilo que a gente sempre faz, mas é pensar por que eu sempre faço desse jeito? Por que eu sempre faço tal coisa? Por que eu estou sempre confessando isso? Por que eu não consigo vencer isso? O que será que está em mim que me faz ser assim? É nesse tipo de coisa, iluminando as áreas mais escuras do nosso coração, que a gente consegue vencer o mal dentro de nós. E exatamente foi isso que Jesus fez lá nas tentações. Foi iluminar tudo com a palavra. Jesus venceu o mal, as sugestões do mal dentro de si, com a palavra, sempre citando a palavra. A palavra nos orienta, nos ajuda a combater o mal. Então, é difícil que nosso Deus tenha, e nós não aceitamos que essa visão de um Deus rancoroso, de um Deus vingativo, de um Deus que ordena a matança, que ordena que todo mundo seja morto, que ninguém fique vivo. Nós não pegamos isso ao pé da letra. E se a gente pega ao pé da letra, num ambiente cristão não tem como ter um livro desse como palavra de Deus. Só dá certo se a gente não pegar ao pé da letra. Tá? Vamos em frente. Então, como eu estava dizendo, somente Raabe e os Gabaonitas. Raabe, você já sabe que teve uma formação só sobre isso. E os Gabaonitas, quem são? Vocês... Quem são os Gabaonitas? Sabem não? Não foi falado? Os Gabaonitas são os caras espertos que se disfarçaram. Eles estão no capítulo 9. Eles são bem espertos e ele diz assim, olha, no 9:3 diz assim, os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de uma estratégia. Pegaram umas provisões, alimentos, né? Pegaram os alimentos, carregaram o jumento com saco velho, botaram o trigo em saco velho, saco surrado, botaram o vinho em odres velhos e usados, rasgaram as roupas, remendaram as roupas, calçaram os pés com sandálias gastas, consertadas, com retalhos, vestiram roupas bem velhas. Todo o pão que levavam para comer era seco, esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, estamos chegando de uma terra distante. Moravam ali, viu? Moravam ali. Estamos vindo de uma terra distante. Faça aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles heveus, não morais por acaso próximo a nós? Como podemos fazer uma aliança com vocês? Eles responderam a Josué, somos teus servos. Josué insistiu, será que vocês são? De onde vocês estão vindo? Responderam, teu servo vem de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar da sua fama e de tudo que realizou. Olha, a Raabe, ela
realmente se converteu a Deus, não é? Se converteu a Deus, mas os gabaonitas não, eles só queriam salvar a pele. Aí eles ouviam falar de Deus, ouvimos dizer o que ele fez no Egito, e de tudo quanto fez aos reis amorreu, lá, Og, soberano de Baçã, etc. Nossos anciãos e todos os habitantes da terra disseram: vão até lá, encontre ele e digam: somos teus servos, façam aliança conosco. E aí ele mostra: eis o pão, estava quente quando nós saímos de casa, agora está duro, esmigalhado. E aí vai, aquela conversa toda, aí fizeram aliança com eles, prometeram que não iriam matá-los, que não... Esperteza. Cuidado, que o inimigo pode estar... Viu? Cuidado. É para dar intervalo agora. Então, nós vamos continuando aqui com o nosso tema de hoje, que é corrigindo essa imagem de um Deus sanguinário, uma imagem de um Deus violento. Estamos aqui hoje estudando que essas coisas são elementos da cultura da época, no modo como faziam guerras. Então, eles narram essa guerra contra os cananeus naquele modo de como se fazia guerra naquela época no Oriente, tá? Mas nós não devemos pegar esse herem, essa extinção das pessoas, a matança das pessoas ao pé da letra. Vamos colocar isso como as lutas do dia a dia, né? As lutas que nós travamos, a luta do povo no dia a dia, não é? Quanto mais o povo é pobre, mais a luta é grande, não é? Para a sobrevivência. E então vamos ver que essas medidas, né, de matar os inimigos, a questão mesmo é a prevenção, ou seja, impedir que os israelitas pequem, não é? Porque esses estrangeiros poderiam ensiná-los a servir outros deuses, a cometer idolatria, a abandonar a Deus. Não é? Então, isso é dito lá no Deuteronômio 20, 18, não é? É dito que quando Deus ordenava a matança dos inimigos, era para que eles não ficassem no meio deles, para não tentá-los, para que eles não fossem cometer idolatria. Na verdade, esses povos não foram eliminados. Mas se a gente pega o capítulo 12 do livro de Josué, tem o nome de todos os reis, de todos os povos, no capítulo 12, e diz que nenhum deles sobrou, que todos foram mortos. O capítulo 12 de Josué é um resumo, não é? Uma recapitulação da conquista da terra. Mas se a gente lê o livro de Juízes, que vem logo a seguir, no capítulo 1, logo, vai dizer o seguinte, no capítulo 1, 21, vai dizer assim: os benjamitas não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. E aqueles povos que estavam morando perto da tribo de Benjamim, não foram eliminados. Aí no Juízes 1, 27, vai dizer que a tribo de Manassés também não expulsou nem matou seus vizinhos. No 1, 29, vai dizer que a tribo de Efraim também não matou ninguém ali. Não é? No 1, 30, vai dizer que a tribo de Zabulon também não expulsou os inimigos, nem os habitantes do lugar. No 1:31 vai dizer que a tribo de Assé também não expulsou os habitantes que moravam lá perto dele. E no 1:33, a tribo de Neftali também não. E no 1:34 vai dizer que a tribo de Dan também não. Então,
não aconteceu aquilo que está narrado no livro de Josué. O livro dos Juízes, que é o livro que vem logo a seguir, já no capítulo 1, desmente tudo que estava lá no livro de Josué. Né? Porque o livro de Josué não está preocupado em contar uma história. Não está querendo falar de uma história acontecida. O livro de Josué está falando de uma luta simbólica. Quando eles saem para lutar, o que eles fazem é louvar, é levar instrumento musical, é levar a Arca da Aliança. Não é? Que a Arca da Aliança e as trombetas são para um momento de adoração, para a liturgia, para a celebração. Não é para o louvor, não é para a guerra. Então, como é que você vai para a guerra sem levar arma? O que você leva é a Arca da Aliança e os instrumentos musicais, não é? Então, isso aqui para o pessoal da tarde, de ontem à tarde eu falei, mas como estou encontrando com vocês hoje, é melhor dizer, né? Então, é mais a questão de um sacrifício, é mais para orientar que as guerras são feitas não para lucrar, não é? As lutas não é para a gente lucrar, a luta é para a gente se libertar, a vitória na luta é para nos libertar do mal, de todo tipo de mal, de todo tipo de inimigo. É assim que funciona a luta. Tá? Vamos passar adiante. Então, será que a gente pode falar num Deus grande e temível, que a gente tenha que ter medo dele, porque ele com Deus não se brinca, né? Então, Deus, quando quer castigar, castiga mesmo. É esse tipo de linguagem que a gente tem que ter. A gente aprende com Jesus que Deus é misericordioso, que Ele é nosso Pai, não é? Que Ele exige e nos corrige, isso é verdade. Também a gente não pode pensar num Deus que é Pai, que passa a mão na cabeça da gente e tudo que a gente faz está bom. Nós não podemos pensar que Deus é um pai como o pai de hoje. Sabe o que acontece na maioria dos casos com os pais de hoje? O menino faz uma coisa erradíssima, prejudica a sociedade, aí o pai vai e não deixa ficar preso, né? Tira de lá e aí ele vai e faz de novo. Isso aí é o pai burguês chamado. Não, Deus não é assim. Ele está conosco, nos corrige. Se a gente erra, a gente tem que assumir as consequências dos nossos erros. Deus não nos libera da consequência dos nossos erros. Porque o fato dele ser misericordioso não tira o fato dele ser justo. Então, o que ele vai me ajudar na hora que eu estiver assumindo as consequências dos meus erros, ele vai estar lá junto, né? Ajudando, né? Então, veja, teve uma época que eu morei dentro de um lar de idosos. A nossa comunidade lá em Belo Horizonte era dentro de um asilo de idosos. Eu fui a única irmã que fiquei 10 anos nesse asilo de idosos. As outras vinham e voltavam, Eu não, eu fiquei 10 anos inteiro lá, né, nesse asilo de idosos. E aí tinha uma juíza que ela enviava os jovens que tinham feito bagunça nas festas, que tinham feito bagunça no trânsito, que tinham tido alguma infração. Então, para eles não ficarem presos, eles tinham que prestar serviços à comunidade. Aí eles tinham que ir lá no lar dos idosos, eles cuidavam do jardim, eles tinham várias tarefas que eu tinha que dar para eles. Está entendendo? Depois fazia o relatório de como tinha sido o comportamento deles. Essa juíza acreditava que o fato deles conviverem com os idosos em situação, né, de doença, de tudo, que era um asilo de idosos filantrópico. Ele era dos vicentinos. Ninguém pagava nada para estar lá e era de primeira qualidade. Era como se fosse um asilo particular, mas ninguém pagava nada. Então, ele lutavam, né, com os idosos, lidava com eles. Uma das coisas que tinham que fazer era empurrar a cadeira de rodas, para colocar os idosos, tirar do salão, que tinha TV para levar para o refeitório, tirar da cadeira de roda e colocar na cama, tirar da cama e colocar na cadeira de roda, cuidar do jardim, porque eles tinham a área de jardim para eles poderem passear,
tinha que sintonizar a emissora de rádio para os idosos, porque quando ele tirava do programa que ele gostava, ele chorava, esperneava, porque o rádio estava falando uma coisa que ele não queria que o rádio falasse. Era toda uma complicação. Então, esses meninos eram rapazes, né, que tinham que prestar esse serviço todo lá junto conosco. Eu ficava distribuindo as tarefas para eles. Então, e eles conversavam com os idosos. Eu disse para eles que era para sempre conversar com os idosos. E os idosos contavam de por que estavam ali. A maior parte não tinham sido abandonados coisíssima nenhuma. A maior parte estava lá por consequência do que fizeram. Um dizia assim: eu abandonei a minha família, foi cedo, meus filhos ainda eram pequenos. Aí fui, me diverti, tive outras companheiras. Quando eu envelheci, quando eu adoeci, elas não me quiseram mais. E aí eu não tinha mais para onde ir, eu vim para cá. Aí isso ia mostrando que o futuro que esses jovens teriam, se ele continuasse nesse tipo de vida, né, que eles estavam levando, de bagunçar, de fazer as coisas sem nenhuma responsabilidade na vida, eles iam acabar daquele jeito ali, que eles um dia, se fossem felizes, eles iam chegar a ficar idosos, se fossem felizes. Que nem, se fizesse muita bagunça, ia correr mais risco de vida ainda, né? Então, eu sempre conversava com eles sobre isso, né? Olha o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês. Então, esse tipo de penalidade, né, é educativa. Então, a pessoa vai aprendendo a ter responsabilidade. Agora, se é pago fiança, se é pago um advogado que diz, não, ele não teve culpa não, e tira, ele vai continuar sendo irresponsável. Então, o que a gente fazia? Era acompanhar. Né? Acompanhar. Aí eu tinha um trabalho com idosos e tinha um trabalho com esses rapazes também, para acompanhá-los. Né? Sempre fui professora de jovens assim, então sabia lidar com eles direitinho. Agora, quando os pais não ensinam os filhos a assumirem a responsabilidade pelos seus erros, eles nunca assumem que erraram. A culpa é sempre de alguém, não é deles. Eles não assumem que erram, não dizem a verdade, fui eu que fiz. Né? Eles sempre mentem, dizendo que não foi, que não fizeram. Então, é muito complexo. Deus não é esse tipo de pai. Né? Ele diz assim, minha filha, você errou, e agora você vai assumir as consequências do seu erro, porque todo mundo faz isso. Você vai assumir e eu vou estar junto com você, lhe ajudando a suportar, a aguentar o fardo que é assumir as consequências dos próprios erros. Tem mais, ele ainda ameniza a gente, porque aqueles meninos, pelo que eles fizeram, né, por exemplo, um atropelou uma pessoa, estava bêbada e atropelou uma pessoa, e a pessoa ficou com problema na perna para o resto da vida. O fato dele ir trabalhar lá no lar dos idosos não era um pagamento justo para aquilo que aconteceu. Quer dizer que a pena ainda é amenizada. Então, Deus, quando Ele nos educa, nos faz assumir as consequências dos nossos erros, ainda é bom, porque aquele assumir as consequências é bem menor do que a gente merecia por causa do tamanho do erro que a gente fez. Fardo leve, não é? Mas aí, esse negócio de superproteção, que eu às vezes não gosto de ouvir as pessoas fazendo palestras sobre o amor de Deus, porque parece que o amor de Deus é um amor irresponsável. O amor de Deus não é irresponsável. O amor de Deus não faz com que ele não seja justo. O amor de Deus é um amor que ele diz assim, agora você vai aprender. É esse tipo de amor. Porque quem ama realmente disciplina, quer que a pessoa aprenda, quer que a pessoa ande direito, quer que a pessoa obedeça. Não é? Então, esse Deus que nos obedece não é o Deus de Jesus Cristo. O Deus verdadeiro, por ser Deus, sou eu que obedeço a Deus. Esse negócio de eu determinar e Deus fazer do jeito que eu estou dizendo para Ele fazer, não é Deus, é um ídolo. É um ídolo. Esse Deus que eu posso fazer qualquer coisa que eu estou com a salvação garantida, não é o Deus que Jesus ensinou. Não tem nada garantido. A salvação é uma terra prometida. É um dom e é uma conquista. A santidade tem que ser conquistada
no dia a dia, com empenho, com ascese, com luta consigo mesmo, luta para melhorar, todo dia. Né? Então, é uma coisa que todo dia. São Paulo disse que tinha uma coisa horrível que ele não gostava nele mesmo. E pediu a Deus para tirar. E Deus disse assim, não, eu vou te dar uma graça para você conviver. Porque tem coisa que não dá para a gente resolver. A gente precisa de uma graça para conviver com a coisa que está em nós que a gente não gosta. Né? Então, veja só. Olha como é que o hebraico é engraçado. Nós temos aí nesse slide Deus grande e terrível. Né? Então, após o triunfo de Jericó, vem aquilo que acontece com Ai, que eles perdem, não é? E é dito que Israel perdeu a batalha por causa da ira divina. Agora vamos entender a ira divina. Primeira coisa, a ira não é como nós entendemos hoje a ira, uma raiva, uma fúria, não é nesse sentido. A ira é no sentido de penalidade. Por exemplo, eu estou andando numa avenida que o limite de velocidade é 60 km por hora. Se eu boto 70, 80, 90 ou 100 km, eu estou fora do limite, eu ultrapassei o limite de velocidade. Então, eu vou ser multado. Quando eu vou ser multado, eu vou ter que pagar a multa, pois esse pagamento da multa seria chamado de ira na antiguidade. A ira é aquele que eu tenho que pagar pelo erro que eu fiz. Está entendendo? Toda vez que eu tiver que pagar por uma infração, isso era chamado de ira. Na Bíblia, é interessante que a ira tem a ver com nariz. E aí tem uma passagem bíblica que está em 2 lugares, igualzinha, no Êxodo 34:6 e no Salmo 103:8. Diz que o Senhor diz assim, o Senhor Deus é compassivo e clemente. Isso aí fui eu que traduzi do jeito que está lá no hebraico, traduzi para o português, hoje à tarde. Então, Deus é compassivo e clemente. É longânimo, quer dizer, que é a longanimidade, que é lento para a cólera, não é? Lento, e é rico em misericórdia e fidelidade. Então, isso está repetido tanto no Êxodo quanto no Salmo. Agora, só que essa palavra que a gente traduz por longanimidade, quer dizer que é a pessoa que é paciente, que não se irrita com facilidade, lá no hebraico está assim, o Senhor Deus tem nariz longo. Tem nariz longo. Como é que Deus tem um nariz grande, um nariz longo? O que é isso? Se for traduzir ao pé da letra, eu teria que dizer, Deus tem um nariz grande, tem um nariz longo. Sabe o que é? É porque a ira tinha a ver com o nariz. A minha mãe mesmo, quando ela estava zangada, que a gente era criança, fazia muito barulho, ela dizia, Bastava ela dizer, que a gente já sabia. Esse é uma coisa que a gente faz com o nariz, né? Então, os animais, quando você irrita um animal, ele faz logo. É o gatinho? Eu tenho mania de brincar com a gatinha lá na casa da mamãe, eu faço raiva, ela fica toda com os pelos arrupiados e suspirando assim pelo nariz, saltando um ar pelo nariz. Então, a pessoa que fica com raiva, ela comprime o nariz. Quando ele diz que Deus tem um nariz longo, ele está dizendo assim, Deus não faz. Deus é difícil de fazer isso. Então, você já pensou, se a gente traduzisse ao pé da letra, Deus tem um nariz grande, as pessoas dizem, o que é isso, né? O que isso quer dizer? Pois é, essa questão que traduzem aí por ira, é nariz curto. E não ter a ira é nariz, quer dizer que ele é paciente, que ele espera a nossa conversão e tudo. Que para Deus comprimir o nariz, ele é difícil, né? Ficou. Quando? No templo, expulsando os vendilhões do templo. A indignação exige isso.
não é? Se você não ficar assim, você não está indignado. Né? Eu tinha um padre que eu me confessava com ele, que eu dizia assim, mas eu tenho muita raiva. Ele, raiva não, você fica indignada. Aí eu não sei se é indignada, eu acho que é raiva não. É indignação. Diga assim, eu fico indignada, eu fico indignada, eu fico tão indignada. E ele, calma. Não fique tão indignada assim. Né? Ele não deixava eu dizer que eu ficava com raiva. Mas é um negócio que me dá uma raiva. Não dá, não. Você fica com indignação. Eu digo, ai, mas é uma indignação. Ele, não é assim não. Lutou, coitado, tentando me converter. Oh, meu Deus, um santo criatura. Vai ganhar o céu, meu Deus do céu. Pois estamos quase terminando, né? Então, vamos aqui, o problema sério é o problema do fundamentalista. O fundamentalista é aquele que pega as coisas ao pé da letra e quer que Deus mesmo tenha mandado matar, né? E ele diz, estava certo mandar matar os cananeus, aconteceu mesmo, Deus mandou matar os cananeus mesmo, porque os cananeus eram mal, eles praticavam mal. Né? Só que parece que não, né? Todos os cananeus não praticaram mal, não, que a Raabe era boa, né? Os gabaonitas também não praticaram mal. Né? E aí, será que os israelitas eram todos bons? Acã não era tão bom assim, né? Então a coisa não é bem assim. Outro diz assim, é porque isso é um assunto do Antigo Testamento, porque lá na época do Antigo Testamento, Deus não podia agir de misericórdia, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então, Deus era cruel mesmo no Antigo Testamento. Depois que Jesus morreu na cruz, é que Deus passou a ser misericordioso. Essas palavras bem aqui, que Deus é rico em misericórdia, é do Antigo Testamento. É de Êxodo e é do Salmo. E tem várias passagens que diz que Deus é misericordioso. Está errado quem fala assim. Não, esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É misericordioso, sempre foi misericordioso. Né? Não teve um tempo para Deus ser misericordioso, não. Então, também tem gente que diz assim, que essa violência divina, né, é isso, né? Os cananeus são maus e os israelitas são bons. Não é, né? Como a gente já falou. Né? Então, essas ordens divinas, ou essas instigação para fazer a violência, devem ser interpretadas. Não devem ser tomadas ao pé da letra. Nunca. Né? Nada disso que está aí no Josué é para ser tomado ao pé da letra. Josué é um livro profético. Né? Então, ele é chamado de profeta, sucessor do profeta Moisés, e ele está ensinando a gente a como se comportar na vida. E esse se comportar na vida é dizer que nessas lutas da nossa vida, Deus está presente, mas não podemos pegar o pé da letra, porque senão nós vamos fazer o mal. Agora de tarde, enquanto eu estava esperando para vir para cá, eu li uma notícia que aconteceu numa igreja evangélica, que um irmão atirou no outro dentro da igreja evangélica. Tirou na perna, não atirou para matar, não. A pessoa está hospitalizada. Porque eram de partidos políticos diferentes, os dois irmãos da igreja. E um era policial, estava de folga, foi para a igreja, e aí ele discutiu com o outro, um era de partido da esquerda e esse que atirou de partido da direita. Ele atirou na perna do irmão de igreja e depois se apresentou na delegacia e disse que atirou para que o outro não viesse para cima dele. Mas outros irmãos disseram que não foi isso não, que eles estavam discutindo sobre política, porque tem várias coisas lá dizendo na notícia, que não vem o caso aqui, mas o resumo é esse. Então, por que se faz isso? Porque pessoas pegam Josué ao pé da letra. Porque diz assim, quem não estiver do lado de Deus, tal candidato está do lado de Deus. Quem não tiver com esse candidato, quem não tiver com ele, não está do lado de Deus. Aí pode matar. Por quê? Porque pega tudo ao pé da letra. Olha o perigo que é, tá certo? Então, tomar cuidado com isso. Nessas passagens não pode ser interpretada ao pé da letra.
Então, Deus seja louvado pela nossa nona semana bíblica, por vocês, pela vida de vocês, pela luta de vocês. Não se esqueçam que onde quer que vocês andem, Deus está com vocês. Sejam firmes e corajosos, porque Deus faz vocês herdar a terra prometida. Não se afaste do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está na luta do povo. Era só isso que nós queríamos dizer nessa semana inteira. Foi muita conversa para dizer só isso, né? Pois tá, minha gente. Pois graças a Deus. Acho que a irmã Rita vem aqui encerrar com uma oração, não é? A irmã Rita vem. É que uma tá mais no sentido do que acontecido, que é o livro do Juízes, e o outro está no sentido mais metafórico, que é o livro de Josué. O livro de Josué é uma base. A importância do livro de Josué é dizer: nós entramos na terra. Para entrar na terra, a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus quer. Aí a pergunta é: como é que eles entraram nessa terra se a terra tinha gente, tinha dono? Aí eles vão dizer: porque mataram todos os povos que estavam ali. Não é? É uma forma de dizer: nós entramos na terra. Mas depois o livro do Juízes vem e narra o sentido mais histórico, mais exato, dizendo: não, ninguém expulsou ninguém. Então o que aconteceu? Eles ficaram como os gabaonitas. A irmã está na frente da câmera. Aí ficaram como os gabaonitas, fizeram um acordo, não é preciso matar. Existe outra forma da pessoa estar numa terra junto com outras. Quando são vizinhos, convivem normalmente. É um tipo de literatura chamado relato de salvação ou epopeia, que tem mesmo essas façanhas. O outro livro dos Juízes é uma coisa mais exata, como aconteceu.